Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje nós vamos estudar o refino eletrolítico através de um exemplo que é a purificação do cobre. Nessa cuba eletrolítica, nós temos dois eletrodos de cobre. O catodo tem cobre puro. No anodo, nós temos cobre impuro. Ou seja, no anodo existem impurezas. Durante a eletrólise, nós vamos separar o cobre das impurezas. Isso é o refino eletrolítico. Nesta solução aquosa, nós temos sulfato de cobre 2. Portanto, os produtos das ionizações iniciais são cobre 2+, SO4 2-, e da dissociação da água, H+ e OH-. O catodo tem que escolher entre reduzir o cobre 2+ ou o hidrogênio. A redução do cobre 2+ é mais fácil do que a redução do hidrogênio. Portanto, o catodo vai atrair os cátions cobre 2+ e reduzi-los. A reação que acontece no catodo, que é o polo negativo, é a seguinte: cobre 2+ recebendo elétrons e produzindo cobre. Com o passar do tempo, você vai observar um acúmulo de cobre neste eletrodo. Ele fica mais grosso assim, porque está sendo revestido por cobre. Agora vamos ao anodo. Aqui no polo negativo, pode acontecer a oxidação do SO4 2-, da hidroxila ou do cobre. Com auxílio da tabela de potenciais padrão, você vai observar que a oxidação do cobre ocorre com maior facilidade em relação a estes outros dois ânions. Então, você vai observar a corrosão do anodo, que é um fruto da oxidação do cobre. Portanto, no anodo, que é o polo positivo, ocorre oxidação do cobre. O cobre perde elétrons, produzindo cobre 2+. Então, aqui os dois elétrons. Olha só que interessante. Para cada cátion que sofre redução, um átomo de cobre sofre oxidação, dando origem a outro cátion. Consequentemente, a concentração de sulfato de cobre 2 na solução não se altera, porque para cada cátion que deixa a solução e adere ao catodo, o anodo despeja um cátion na solução. Você consegue observar que o cobre saiu do anodo, onde há impurezas, e foi para o catodo, onde não há impurezas, onde há apenas cobre puro? Mas fica uma pergunta: e o que aconteceu com as impurezas? Essas impurezas darão origem a uma lama, que se depositará no fundo da cuba eletrolítica. Essa lama recebe o nome de lama anódica. E é aqui que estão as impurezas do anodo. Vamos somar essas reações e ver o que acontece? Os elétrons cortam, cobre 2+ corta com cobre 2+, e cobre corta. Essa soma resulta em 0. Assim como nós vimos no exemplo da galvanização, a eletrólise não alterou a solução, mas a corrente elétrica apenas transportou o cobre puro do anodo para o catodo. Como nós vimos, as impurezas existentes no anodo ficaram em solução, ou precipitaram, formando o que nós chamamos de lama anódica. Esse processo é justamente o refino eletrolítico, e ele permite obter cobre com pureza da ordem de até 99,9%. Esse cobre é chamado de cobre eletrolítico. Esse cobre eletrolítico é indispensável na fabricação de fios elétricos. De fato, um fio feito com cobre impuro tem condutividade menor do que o fio feito com o cobre puro. Apesar de o refino eletrolítico ser muito caro, ele é o melhor método de purificação dos metais. E, além do cobre, o zinco, o chumbo e outros metais também são purificados por esse processo hoje em dia. É isso aí, pessoal. Por último, gostaria de deixar com vocês a dica do site querobolsa.com.br, que é onde você encontra seu curso superior e também consegue descontos de até 80%. Com certeza vale a pena conferir.